Bem-vindos a mais um episódio de O Vale dos Dinossauros. Começamos com esse Herrera. Ele está subindo o seu galho. Encontra um galho, mas o galho não quer sustentá-lo muito bem. Então, ele decide ficar parado, mas ele quase cai. Então, ele decide subir ainda mais na árvore. Ele encontra um topo. Ele fica no topo. Então, ele começa a iniciar sua... Em seguida, um pterodátilo adulto segue pro lugar. Um macho alfa. Ele chega em um bioma que pode sustentá-lo muito bem. Mas ele vai arrumar encrenca com o Herrera. E ele já avistou o Herrera. Então, ele não vai. Em vez disso, ele habita outro lugar. Ele bate em algumas ervinhas, mas não tem nada. Ele avista um ninho e ele fica por lá. O Corytossauro, filhote órfão, está andando pelo local. Ele sabe que não é uma boa ideia ficar lá, porque ele é um filhote bem esperto. Ele avista algumas folhinhas, mas não vai ser o suficiente. Ele avista outra, mas não está muito boa. Então ele continua até avistar uma folha muito boa para comer. Então ele faz o que bem entender, né? Ele come. E tá em período de seca, então muitos dinossauros não vão. Uma estiracossauro fêmea está andando pelo local, procurando comida, mas ela mal sabe que tem um predador à espreita. Então ela procura comida normalmente. Procura comida normalmente, como qualquer dia. E ela sempre acha. Então ela começa a comer. Mas o que ela não espera é que o predador que estava à espreita era nada mais, nada menos que... O predador era nada mais, nada menos que um alossauro. Por enquanto, ele vê que a sua presa é muito grande. Então ele decide recuar e correr mais rápido que ele pode até achar seu território. Então, como ele não é bobo nem nada, ele vai deitar lá. Mas um estegossauro vaga em uma montanha. Tem muitas plantas. E ele, óbvio, né? Ele vai comer. Mas o que ele não espera, o Herrera avista ele. E ele está na posição perfeita. Então, o Herrera pula. Vamos botar em câmera lenta para vocês entenderem o ataque. O estegossauro taca ele. O Herrera sai voado. Ele não quebra a perna, mas ele se machuca muito. Então ele decide voltar para uma árvore maior. Para o quê? Para descansar, porque sua caça foi falha. E é claro, né? O estegossauro não tá morto, mas ele teve uma queda muito feia. Ele vai subir a montanha de volta. E então ele sobe. E ele subiu até muito bem. Ele come várias plantas. Mas o que ele não sabe é que isso aqui é um território de outro predador. O território desse outro predador era um Velociraptor. E é claro, né? É a Blue, fêmea. Ela avista o estegossauro. Mas ela percebe que o macho de estegossauro são mais fortes que as fêmeas. Então, ela meio que é esperta até demais. Ela avista o pterodátilo humano, pode fazer muita coisa, né? Então, ela vê se o lugar tá bom para deitar. Mas o que ela não sabe é que ela está se preparando para a época de ninho. Então ela vai descansar um pouco. E um anquilossauro adulto está andando pelo local. Avista uma planta boa e se aproveita para comer. Mas todos os dinossauros já beberam água porque era a época de seca. Então eles comem. Mas acabou que ele cai, mas ele levanta rapidamente. Então ele continua a comer. Mas o que todo mundo não sabe, que tem um predador aqui muito mais forte do que um anquilossauro. Sim, não é um espinossauro.
E sim, ele não é a cópia daqueles brinquedos falsos. Ele tinha uma boca, mas acabou que a Esteracossauro macho, ele se sacrificou para salvar a fêmea, e aí ele acabou perdendo metade da boca. Ele, bravo, ele só se camufla no meio do ambiente. Ele provoca o ambiente para se misturar. Estiracossauro não percebe, mas aí ela escuta um barulho. Ela não, ela sabe o que é. E como ela sabe o que é, ela corre imediatamente.